Olá, boa noite a todos vocês. Prazer muito grande estar aqui. Nessa noite fria, somos poucos, mas Deus nos diz através da Bíblia que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali Ele vai estar. E é muito bom nós podermos escolher a melhor parte, que é estar aqui na casa do Senhor, pisando em terra santa, para conhecermos um pouquinho mais desse Deus que nos ama tanto, que deu o seu Filho único para morrer por cada um de nós. Quero cumprimentar também aqueles que nos assistem através da internet. Boa noite a todos. E que o mesmo Espírito de Deus que nós vamos invocar agora, através da oração, possa estar aí com você também, para que você também receba não só o ensinamento que é tão necessário para cada um de nós, mas a paz que vem de Deus e a presença desse Deus. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio que tu nos concedes de estarmos aqui na tua presença. Estamos aqui, Senhor, porque te amamos. Estamos aqui porque já entendemos, Pai, que para nós não existe vida longe de ti. Mas para que esse culto, Senhor, alcance os objetivos que tu tens ao falar ao coração de cada um de nós, Pai, nós clamamos a ti em nome de Jesus para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que ele venha, Senhor, passear livremente, Pai, aquecendo o nosso coração, a nossa mente, não só com a tua presença, mas também com o teu amor, com a tua misericórdia e a tua salvação. Vem estar conosco, Pai querido, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então, eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 1 ao 8, mas assim, aos pouquinhos. Nós vamos ler, melhor dizendo, sobre uma visão que Isaías teve. Isaías, um profeta de Deus, chamado por Deus, o chamado de Isaías está aqui nesse capítulo, por isso alguns estudiosos acham que o capítulo 6 de Isaías deveria estar no começo do livro e não aqui, porque aqui está o chamado. É o ano 739. Isaías, filho de Amós, um estadista, um conselheiro político, um homem que exerceu o seu ministério durante o reinado de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele fazia parte da aristocracia da época, né? Ele tinha livre acesso aos reis, e ele nos relata o seguinte, lá no verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías relata para nós essa situação que ocorreu no ano da morte do rei Uzias. Nós não sabemos se esse fato em si que ele está relatando aqui aconteceu antes ou depois da morte, mas foi no ano que o rei Uzias morreu, no ano 739 a.C. Uzias, o rei Uzias, foi um rei que ele foi abençoado por Deus. A maioria das suas ações eram ações corretas diante de Deus. Ele desenvolveu muito bem o seu reinado, ele ampliou as fronteiras de Judá, ele construiu portos, o comércio prosperou, a agricultura também, né? Ele desempenhou a contento
a responsabilidade que tinha sido dada a ele. Só que tudo isso que ele fez tão bem, fez com que ele começasse a se orgulhar dele mesmo. E ele toma atitudes que desagradam a Deus, que desrespeitam a glória de Deus. Ele resolve entrar no lugar do santuário, onde só os sacerdotes poderiam entrar. Ele entra no lugar santo do santuário, ele ainda oferece incensos a Deus, e isso fez com que Deus ferisse a Uzias de lepra. E dessa lepra ele nunca se curou, e veio a morrer por causa disso. Em função dessa rebeldia de Uzias, toda a nação entrou num caos não só moral, mas também espiritual. Ali, os pecados daquela nação eram uma série de is, era incredulidade, idolatria, enfim, todo tipo de pecado começou a ser visto naquela nação, que era a nação de Deus. E isso levou, após a morte de Uzias, levou a um caos total, moral e espiritual. E Isaías, profundamente angustiado por essa crise nacional e pessoal dele também, né? Ele entra no templo para orar, para adorar a Deus. E o que é que acontece com Isaías quando ele entra nesse período de tanta adversidade, de tanta dificuldade, quando ele entra no templo para orar? Ele diz, lá no verso 1, eu vi o Senhor. Isaías viu a Deus. Como que ele viu? Nós também não sabemos. Não sabemos se ele foi elevado até o céu, ou se Deus desceu até ele, mas o fato é que ele relata que ele viu o Senhor. Como que ele viu? O Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. A forma como ele descreve o trono de Deus aqui, a forma como ele descreve a visão que ele tem de Deus, destaca em todo o texto que nós vamos ler a santidade absoluta de Deus. É dessa forma que Deus se mostra para Isaías. Veja só, o rei de Judá estava quase morto ou já tinha morrido. O trono de Judá estava vago, mas o trono lá no céu estava ocupado. Isaías vê a Deus sentado no trono. Da mesma forma que João também viu, lá no Apocalipse. João descreve a sala do trono de Deus, descreve a glória do trono de Deus, descreve a glória daquele lugar pela presença de Deus. E Isaías destaca que as abas da veste de Deus, que estava sentado no trono, enchiam aquele templo. Porque nos tempos de Isaías, a grandiosidade de um rei, o poder dele, era medido pelo tamanho das suas vestes, pelo comprimento da roupa que ele usava. Então, os reis competiam entre eles. Cada um queria usar a roupa mais comprida que o outro. E aqui ele destaca, porque isso deve ter impactado bastante, deve ter impressionado bastante Isaías, com a grandiosidade, a majestade do nosso Deus. Ele destaca que as abas das vestes desse Deus enchiam aquele lugar. E esse Deus, o nosso Deus, estava sentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, acima de todas as coisas. A nação estava em crise. Isaías estava enfrentando uma angústia pessoal muito grande. Mas o nosso Deus governa, Ele reina. Não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa as dificuldades que eu esteja passando. O nosso Deus está no controle, no comando de todo o universo. Ele governa, Ele reina. É isso que Isaías passa para nós. E ele descreve mais ainda,
lá no verso 2, ele diz assim, que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Não sei se você está conseguindo montar essa cena na tua cabeça. Eu tenho o hábito assim de imaginar, tentar desenhar na minha cabeça aquilo que a Bíblia está descrevendo. Imagine a sala do trono, com o nosso Deus majestoso sentado num alto e sublime trono, ou seja, Ele está acima de todas as coisas, e por cima dele, serafins. Serafins são seres angélicos que têm 6 asas. E a Bíblia diz aqui, através de Isaías, que com 2 dessas asas, eles cobriam o rosto. E com 2, eles cobriam os pés. E as outras 2, então, eles voavam. O que a gente percebe aqui é que com 2 asas, ao cobrir o rosto, eles estão cobrindo os olhos também. Tamanha a reverência deles diante de Deus. Apesar de serem seres perfeitos dentro da criação, né? Mas não se sentem dignos de olhar para a glória de Deus. Eles não suportam a glória de Deus. Então, em atitude de reverência, de adoração a Deus, eles velam o rosto, os olhos, eles cobrem. E eles cobrem também os pés. Isso é uma declaração de humildade, de pequenez, de reconhecimento da humildade e da pequenez deles diante de Deus. É uma declaração de se sentirem sem nenhum valor, ou sem valor suficiente para estarem na presença desse Deus que é santo. Por isso eles cobrem os pés. E com as outras 2 asas, eles voavam. Então eu fico imaginando assim, beija-flor, que eles ficam voando paradinho no mesmo lugar, né? E os serafins estavam assim, eles estavam por cima do trono. Aqui nós não temos a descrição de quantos eram, mas provavelmente muitos. Eles cobriam o trono de Deus, eles voavam e eles cobriam os olhos, cobriam os pés. A gente vê que 4 dessas 6 asas são reservadas para a adoração a Deus. E 2, com as 2 que eles voavam, eles estavam em prontidão para o serviço. Eles estavam aguardando ordens, ou por um trabalho, um serviço na terra, ou pela expansão do universo. Serafins, o significado dessa palavra é que eles queimam. Eles queimam de amor por Deus. Eles queimam de fervor por Deus. Eles queimam de devoção a Deus. Eles estão ali expressando o zelo intenso que eles têm por Deus e pelas coisas de Deus. E na expressão de tudo isso, Isaías diz, lá no verso 3, que esses serafins não só voavam, mas eles também clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao clamar 3 vezes que Deus é santo, 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 eles estavam colocando essa aclamação num grau superlativo. Se eles estivessem dizendo que Deus é santo, Deus é santo. Se eles dissessem que Deus é santo, santo, eles estariam dizendo que Deus é mais santo do que outro. Mas aqui eles dizem santo, santo, santo. Eles estão enfatizando a santidade
absoluta de Deus. E tem mais, eles estão também fazendo menção ao Deus triuno, a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando nós vamos à Bíblia para ler, para nos alimentar, para estudar, né? Nesse processo, pelo contexto da Bíblia, a gente já entendeu o significado da palavra santo. Santo significa separado. Santo significa colocado à parte. Mas aqui, no caso dessa cena que Isaías está nos relatando, está nos descrevendo, está dizendo que não só Deus é santo, mas os atributos de Deus são santos. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, os julgamentos de Deus são santos, são certos. O nome de Deus é santo, o Filho de Deus é santo, o Espírito de Deus é santo. Todas as coisas relacionadas a Deus são santas. Nós normalmente falamos muito do amor de Deus, da graça de Deus. Nós falamos muito da justiça de Deus, mas pouco se ouve falar da santidade de Deus. E nós precisamos ouvir sobre isso. Nós precisamos entender sobre isso para compreender também, para ter a consciência também de quem nós somos. Para ter a consciência da necessidade de mudança que precisa acontecer na vida de cada um de nós. Porque a reação de Isaías aqui em seguida, após ter visto essa cena que ele presencia aqui Isaías vê a Deus de uma forma como ele nunca tinha visto. E por que Deus se manifestou dessa forma para Isaías? Porque Isaías estava ali em espírito de adoração. Nós nunca devemos permitir que um culto para nós seja apenas uma cerimônia. Assistir um culto é uma coisa, e adorar o Senhor é outra completamente diferente. Com que espírito nós entramos aqui na casa de Deus essa noite? Porque é quarta-feira, é culto de oração, eu vou agradecer, eu vou pedir, ou eu entrei aqui para adorar o meu Senhor na beleza da sua santidade. Foi só quando Isaías se prostrou diante de Deus nessa condição é que ele teve conforto, ele alcançou consolo, porque essa visão que Deus deu para ele foi para tranquilizar o profeta, para dizer para ele, olha, não se preocupe, eu sei o que você está enfrentando, eu sei o que a tua nação está passando, mas eu estou no controle. A santidade de Deus não vai permitir que o pecado continue impune. A santidade de Deus não vai permitir que o mal prolifere para sempre. Porque a santidade de Deus também ela acontece em função da perfeição moral de Deus. Deus é tão puro, é tão santo, que ele não suporta o pecado. Ele não suporta olhar para o pecado. E em função dessa santidade, toda a maldade, todo o sofrimento, toda a tristeza, todo o divórcio, todo o câncer, enfim, tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que nos faz chorar, um dia vai ter fim. Então, Deus, na sua infinita bondade, ele é gentil, ele é infinitamente amoroso. Ele se mostrou dessa forma para Isaías, para que Isaías pudesse sair daquele local consolado, pudesse sair dali com esperança. E é o mesmo que ele quer demonstrar para mim e para você. Por isso a gente não pode
se deixar afogar pelos problemas. A gente não pode permitir que as dificuldades, que as lutas, que as tristezas que cada um de nós tem, e muito e a cada dia, nos sufoquem. Eu acabei de fazer um estudo bíblico agora, eu não sei se ela está aqui, a Cleusa, mas nós estudamos sobre a questão dos sinais da volta de Jesus. E nós lemos Lucas 21, 34. E lá Deus nos diz assim, que nós devemos ter muito cuidado para não permitir que as coisas que nos acontecem corriqueiramente, que os cuidados com as coisas desse mundo, com as dificuldades, com os problemas, nos desviem do foco principal da nossa vida, que é o preparo para o encontro com Jesus. Na semana passada, a gente falou sobre isso, né? O objetivo, o propósito da sua vida e da minha vida é um dia estarmos para sempre com Deus lá no céu. Nós fomos criados por Deus para sermos eternos, para sermos imortais. E esse é o principal objetivo. É com isso e é para isso que nós devemos olhar e nos apegar. Então, Isaías, lá no verso 4, ele continua descrevendo a visão que ele está tendo e ele diz assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A presença de Deus é tão majestosa, é tão grandiosa pela sua santidade e pelo resplendor da sua glória, que naquele lugar era como se estivesse acontecendo um terremoto. Tudo ali estremecia, tudo tremia. No céu, até a matéria inanimada tremia diante da santidade de Deus. E nós? Como é que nós nos comportamos, como é que nós agimos diante desse Deus Santo? Nós precisamos entender, compreender isso, interiorizar isso, porque isso nos faz enxergar quem verdadeiramente nós somos. Como diz Isaías lá no verso 5, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de hábitos impuros, hábito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele diz: ai de mim. A primeira vez que Isaías se enxerga como verdadeiramente ele é. Quando a gente vai à Bíblia e estudar sobre salvação, a gente vê o seguinte, lá está escrito, que Jesus morreu por cada um de nós. Isso é uma herança que já está depositada em nosso nome. Jesus já morreu por nós. Só que, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, nós vemos escrito lá no verso 5, se não me engano, que o número de perdidos é como a areia do mar. Se Jesus morreu por todos nós, e esse é um presente que ele já nos deu, já é meu, a salvação já está à minha disposição, ele não vai precisar fazer ainda, porque ele já fez, ele já me deu. Por que que o livro do Apocalipse diz que o número de perdidos é como a areia do mar? Isso começou a me incomodar e eu comecei a pedir para Deus, a orar a Deus, pedindo que Deus me respondesse isso, mesmo porque, como obreira da igreja, sou muito questionada sobre isso. E aí você vai à Bíblia e você vê aquela parábola que Jesus contou lá em Lucas 18, versos 10 a 14, quando ele fala do fariseu e do publicano. E ali a gente entende que o primeiro passo para eu receber, para eu usufruir, melhor dizendo, da salvação que Jesus já me deu de presente,
é eu reconhecer quem eu sou. Eu preciso enxergar quem eu sou. E a melhor maneira, a forma mais eficaz de eu entender quem eu sou, é olhando para esse Deus Santo. Por quê? Se nós nos comparamos uns com os outros, a gente até pode se achar um pouquinho melhor do que o outro. Você veja, o fulano faz isso, isso, isso e aquilo. Eu nem cheguei a pensar em fazer tais coisas. Então, eu me conformo quando eu tenho um modelo tão falho quanto eu mesma. Quem é o nosso modelo? A Bíblia diz com todas as letras que Jesus nos deixou o exemplo para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas. O meu modelo é Cristo. Quanto mais próximo da luz nós chegamos, mais aparecem as nossas imperfeições. Por isso, não descuide da tua devoção pessoal. A cada manhã, separe um tempo para passar com esse Deus que é santo. Não descuide as famílias, principalmente, do teu culto familiar, do teu culto diário, do teu encontro com Deus. É disso que nós precisamos. Cada culto, seja aqui na igreja, seja lá na minha casa, ele deve servir, ele deve promover o meu encontro com Deus através da minha adoração a esse Deus. Veja, os serafins aqui estão clamando que Deus é santo, 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 porque eles são apaixonados por Deus. Eles têm um amor por esse Deus que queima dentro deles. Na presença de Deus não existe mornidão. Na presença de Deus não existe apatia espiritual. Na presença de Deus, o primeiro amor não morre. Por isso nós precisamos estar a cada dia, a cada instante. Hoje a gente vive num mundo onde a gente vive online. Você está sempre conectado. E essa conexão, essa tecnologia, nós precisamos trazer para a nossa vida espiritual. Aliás, eu acho um pouco estranho essa questão de vida espiritual. Porque nós temos uma vida só. E a que deve predominar em nós é, sim, a parte espiritual. Mas tem pessoas que pedem pela vida espiritual. Você não tem uma vida à parte. Você é espiritual ou não, dependendo de qual natureza prevalece em você. E para que essa ou aquela natureza prevaleça, você precisa do relacionamento com Deus para que você, sim, seja espiritual. Porque como ser carnal, nós sabemos muito bem alimentar essa natureza que nos afasta de Deus. Que se nós não cuidarmos, vai nos destruir, vai nos levar à perdição. E Isaías aqui reconhece quem ele é. Ele sabe o quanto ele é pecador e é isso que ele diz para Deus. E lá no verso 6, ele conta o que acontece, dizendo o seguinte: por ele ter sido humilde diante de Deus, por ele ter confessado o seu pecado diante de Deus, ele diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ele deve ter sentido dor aqui, porque um dos serafins que estava voando, após a confissão que Isaías fez, o reconhecimento de quem ele era, esse serafim tira uma brasa viva do que tinha embaixo do trono de Deus e encosta nos lábios de Isaías. E assim ele purifica Isaías para o trabalho do Senhor. Agora Isaías está pronto, mas não sem antes ter sentido essa dor.
Que a Bíblia nos diz também que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. E Deus, ali, Isaías, ali nesse encontro com Deus, a partir dali é que ele estava pronto para agora ser um instrumento nas mãos de Deus. A partir dali começa o ministério público de Isaías. E é o que Deus espera de mim e de você. Nós somos salvos por Deus para servir, para pregar o Evangelho, da forma como Deus te capacitar. Esteja você exercendo, espero que cada um dos que aqui estão estejam comprometidos num ministério, como nós temos ali alguns do grupinho do louvor, do Ministério de Louvor. Temos lá os que estão envolvidos no Ministério do Som, que cuidam para que tudo possa ser, para que nós possamos ouvir e participar desse louvor, dessa adoração a Deus. Nós temos os câmeras que também participam de um outro ministério, e eu espero sinceramente que você esteja envolvido num desses 84 ministérios que nós temos na igreja. Está ali o pastor Adriano, que corre atrás dos ministérios e que trabalha muito por isso. Mas que esteja você comprometido com o ministério que for. Eu espero que você tenha consciência de que esteja você aonde estiver trabalhando a serviço do Senhor, o teu serviço é para salvação. O teu serviço é para trazer pessoas que ainda não conhecem esse Deus até a presença dele. O teu serviço, seja você aonde estiver, é trazer pessoas ao batismo. Porque o batismo é o primeiro passo em direção à vida eterna. E Deus conta com você e comigo para fazermos isso. Que Deus nos dê cada vez mais maturidade espiritual. Que a gente tenha essa vontade, essa gana de ser instrumentos de Deus, movidos por esse mesmo fogo que move esses serafins, por amor a Deus, a clamar o tempo inteiro. É essa cena que está se desenvolvendo lá no céu nesse momento. Os serafins continuam voando, continuam guardando, zelando o trono de Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo. Pelo zelo, pelo fogo, pelo amor extremado que eles têm por esse Deus. Que esse seja o mesmo sentimento que você e eu possamos sentir e expressar na presença desse Deus que é santo. Gostaria o apelo que eu quero fazer nessa noite. Nós temos conversado bastante em função das necessidades da igreja, dos projetos da igreja. Se você ainda não está comprometido com nenhum ministério, se informe melhor sobre isso. Procure, converse com Deus para que Deus te mostre o teu dom, porque com certeza você não tem um só, você tem vários. Para que através desse dom você possa ser um instrumento extraordinário nas mãos de Deus. Mas lembre, esse dom que Deus te deu é para salvação. Não sua, mas para aqueles que estão à tua volta. Que você possa se comprometer, seja em que ministério for, mas peça para Deus te mostrar, para você se envolver, para você se engajar. E você vai ver a maravilha que é você poder fazer alguma coisa para esse Deus que é santo e que te ama até a morte. Nós vamos orar agora, e ao se colocar de pé, nós vamos começar a oração, e eu vou dar uma paradinha na oração para que você pessoalmente converse com Deus, para que Deus te mostre o que Ele quer de você. Para que você possa crescer em graça, sabedoria e santidade diante de Deus, de um Deus que é absolutamente santo. Vamos orar?
Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o teu nome é santo. Louvado seja o teu amor, Pai Santo, por cada um de nós, porque o teu amor, a tua justiça, o teu nome é santo, Senhor. Pai querido, tu nos orientas através da tua palavra para que nós sejamos santos assim como tu és santo. Tu nos separastes para ti, Senhor, para que nós possamos viver contigo, usufruindo ainda aqui nesse mundo das maravilhas da tua presença, do teu amor e da tua salvação. Pai Santo, ao nos separar, tu nos dotastes com talentos que devem ser úteis à tua causa, Senhor, à tua igreja. Por isso, Pai Santo, assim como Isaías respondeu na continuidade desse texto, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para que tu nos uses da forma como tu melhor achares, Pai. Nos faz ter paixão pela tua causa, Senhor. Paixão pela tua obra, Pai Santo. Paixão pelos teus filhos que ainda não te conhecem, Pai. Nos dá gana, Pai, pela salvação de almas, Pai Santo. Nos envolve, Senhor, nos capacita, nos separa, nos usa. Permanece conosco, Senhor, para que possamos continuar sentindo a tua presença, a tua paz. Nos cerca com os teus anjos, nos leva em segurança até a nossa casa, Senhor. Tendo consciência de que essa é uma casa transitória e que num futuro muito breve, teu filho Jesus vai voltar. E aí sim, nós finalmente iremos para casa. Mantém em nós viva essa esperança, essa certeza. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo.